Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Autoação 14, edição número 291. Olha só, vou trazer um históricozinho aqui para a gente começar a entrevista. Foram divulgados pelo Ministério da Saúde os números oficiais consolidados de mortes no trânsito brasileiro. Esses números são de 2021. Olha só, segundo os dados, faleceram, infelizmente, mais de 33 mil pessoas em decorrência do trânsito brasileiro. O número é aproximadamente 3,4 maior que o que foi registrado lá em 2020. Também é o maior número de óbitos, maior, né, que o número de óbitos de 2019, quando foram 32 mil mortes por acidente de trânsito. E desde 2014, o Brasil vinha registrando ano a ano diminuição no número de mortes por acidentes no trânsito. No entanto, a partir de 2020, os números voltaram a subir, principalmente em relação aos pedestres, ciclistas e motoristas. E para falar disso tudo, a gente convidou quem é da área, quem entende, lida com isso. É o Maxilane Souza, diretor de fiscalização de trânsito da CMTT de Anápolis. Maxilane, prazer te receber aqui, coisa boa. Olá, Verano, olá, audientes, ouvintes. É um prazer imenso estar com você aqui. Exatamente. E um desafio, né? Porque o trânsito, é claro, a gente tem hora que é pedestre, tem hora que eventualmente é ciclista, pode ser motociclista, motorista. É um desafio ali compartilhar espaços. Acho que o maior desafio seja esse, né? É sempre aquela cena clássica do desenho lá do Pateta. É aquele cidadão afável, gente boa, mas entra no carro, parece vir um bunker ali. Enfim, ele não quer dividir. Talvez seja esse o grande desafio, até antes a gente pegar e partir para a pauta específica aqui, Maxilane. Sim, com toda certeza a gente tem dados estatísticos, a gente tem estudos científicos, várias pessoas aí de renome internacional na ciência administrativa e política voltada ao trânsito, que dizem que a prioridade no momento de que você toma posse de um veículo, seja ele de que tamanho for, de que porte for, é que você se submeta com cautela e com paciência, com paz de espírito para pegar aquele veículo para dirigir. Porque você está lidando não só com um animal feroz, de ferro ali. E pode ser uma arma ou uma coisa muito boa, né? Depende do uso, né? Sim, mas você está lidando principalmente com vidas, com pessoas que estão indo e vindo, com diversos problemas. Cada um tem uma individualidade, uma particularidade. Então o trânsito congrega todos esses tipos de pessoas. E joga todo mundo ali ao mesmo tempo. Sim, e é nessa situação que você, no trânsito, você mostra quem você realmente é. Existem pessoas, mundo afora, que fazem testes para classificar concorrentes em vagas de emprego, colocando a pessoa para dirigir. Sim. Não é? Às vezes observar ali, né? Justamente as reações da pessoa, como a pessoa dirige, se ela tem mais liberdade, se ela é mais travada. O comportamento dela entrega como ela é. No trânsito, a pessoa é quem realmente ela é. Tá certo. E até uma outra pergunta aqui. O que te levou para essa área específica? Qual que é a sua área de formação que te levou para essa questão do trânsito? Bom, Verano, eu passei nesse concurso em 2001, entrei em 2002, já estou indo para 22 anos de profissão. Posteriormente a isso, eu fiz uma faculdade de medicina veterinária, atuei na área por vários anos, mas por incongruência dos horários, das competências aí, profissionais, eu tive que deixar a veterinária, ainda atuo, mas de forma bem esporádica. Sim. E me voltei para o trânsito. Então, assim, me pós-graduei na área de trânsito, tenho 2 pós-graduações na área de trânsito. E o que me fez trabalhar nessa área foi um chamado do coração, porque foi meu pai que me indicou a seguir esse caminho. Poderia ter seguido diversos outros, sim, mas te confesso que hoje trabalho com bastante tranquilidade nesse campo e sou tranquilo, sou feliz com essa profissão. Coisa bacana. A gente sempre tem essa curiosidade, né? Ver coisas distintas ali, né? Que bacana. Falando agora especificamente de competências, quais são as competências da Diretoria de Fiscalização de Trânsito? Bom, a nossa diretoria ela tem as competências elencadas no Código de Trânsito Brasileiro, que são aí de coordenar, de viabilizar, organizar e promover a fiscalização efetiva de trânsito nas nossas vias, né? No âmbito das nossas competências, fazer as autuações de trânsito, aplicar as penalidades e as medidas administrativas cabíveis. Nosso departamento também é aquele departamento que fornece, que concede e que fiscaliza as credenciais para taxista, mototaxista, transportador escolar. Nós validamos boletins de acidente de trânsito no âmbito da circunscrição municipal, aqueles que são lavrados sem vítima. Nós validamos e convalidamos os autos de infração das fiscalizações eletrônicas. Nos irmanamos às outras instituições de segurança pública para poder fazer operações de blitz, de fiscalização, de conscientização e educação de trânsito. Também emitimos ali a certificação, aquelas credenciais que as pessoas utilizam para estacionamento especial, de idoso, de portador de necessidades especiais, autista, obeso mórbido, gestante, o cadeirante, essas situações.
Também é da nossa competência a autorização para a utilização de espaços públicos para eventos, de qualquer natureza que abranja a via pública, e também as autorizações para colocação de caçamba, de container, além de muitas outras competências elencadas aí na lei. É muita coisa, sem dúvida nenhuma. É bastante abrangente. Imagina, seja um desafio imenso diário, né? Mas, assim, pode parecer uma pergunta meio óbvia, né? Porque todo mundo tem a resposta na ponta da língua, né? Mas, assim, tratando de alguém que é profissional da área, quais são as maiores causas de acidente de trânsito? A gente pode falar isso no contexto geral e especificamente aqui na cidade de Anápolis também, que, como várias outras, o Brasil cresceu sem planejamento. A gente tem vias estreitas e que não tem jeito. A não ser que você vai demolir tudo e vai fazer uma via maior ali. Então, quais são as maiores causas que você observa no dia a dia? Bom, a gente tem que trazer do contexto global para o local. Eu acredito que, segundo o IBGE, nós temos em Anápolis hoje cerca de 405 mil habitantes. Sim. Né? Não somos uma cidade dormitório, mas temos muitas pessoas que passam por aqui todos os dias para trabalhar, para procurar médico, para estudar e outras coisas. Então, a gente pode elevar isso aí em pelo menos 10%, 15%. Em comparação a outros municípios do Brasil e a média nacional, nós temos uma frota radicalmente grande. Então, proporcionalmente à população, ela é... Sim, nós temos aí cerca de 0,8 veículo por habitante. Quase um por um. Nós temos 400 e poucos mil habitantes, temos 314 mil veículos. E isso são os registrados no Detran em Anápolis. Fora os que você tem, os veículos que são registrados em outras cidades, mas são de anapolinos. Exatamente. Então, levando em consideração que nós temos uma frota extremamente grande e muitos veículos que passam por aqui todos os dias, você tem uma noção, uma curiosidade. A Triunfo Concebra nos fala que passa pela barreira ali, pelo pedágio que vai para Goiânia, cerca de 100 mil veículos por dia. 100 mil? Então, se você tirar aí 20% de 100 mil que entram em Anápolis para fazer alguma coisa, você engrossa muito o trânsito. Sim. Certo? Temos os problemas dos gargalos. Em consequência, todo esse trânsito, todo esse vulto de pessoas circulando, gargalos, problemas diários no trânsito. Não, a questão dos trevos, né? Porque Anápolis é uma cidade que ela expandiu para além da rodovia. Sim, né? Hoje nós temos essas limitações, né? Que estão sendo trabalhadas pelo prefeito Roberto Naves e que, com certeza, alguma parte delas vai ser resolvida dentro de pouco tempo. Mas voltando à sua pergunta, no Brasil e em Anápolis não é diferente, o que leva aos acidentes de trânsito? Excesso de velocidade. Nós temos aí hoje o uso do celular sendo elencado como dos 3 primeiros do pódio aí. Porque antes era só falar, agora não. Agora tem que digitar, tem que postar. Hoje em dia, grande parte dos acidentes que nós registramos, dos processos de pontuação, de infração de trânsito que a gente olha, as pessoas alegam que estavam ao celular. Então, assim, já está de uma forma meio, assim, descarada, com o perdão da palavra. Porque só, não, imagina, né? Joga no chão. Não estava não. A indústria da multa. Justamente. Não existe a indústria da multa porque seria uma coisa muito factível, né? De se comprovar isso aí. Mas o desrespeito à legislação de trânsito, a inobservância à sinalização de trânsito, o desrespeito para com as pessoas. Via de regra são esses fatores. No período noturno, trabalhamos muitas vezes à noite ao longo desse tempo e observamos que grande parte dos acidentes são por quê? Desrespeito a sinal de parada e embriaguez ao volante. O delegado Nova dele que o diga. O Dr. Manuel tem feito um trabalho assim exemplar, é um exemplo para nós, é um orgulho de nós anapolinos, temos uma pessoa desse cabedal de conhecimento diante da Delegacia de Trânsito, é um parceiro nosso. E firmeza de proposta, resiliência. Sim, né? sim. Ele age no sentido, no viés legal da coisa. Ele age com parcimônia, mas dentro da legalidade. Claro. De forma a coibir a conduta dessas pessoas que estão embriagadas. Já me deparei com diversos acidentes onde as pessoas ou foram vítimas fatais no momento, ou ficaram lesionadas para sempre, de forma perene. Então, é triste você ver uma situação de você visitar uma pessoa que perdeu parte do cérebro, que perdeu um baço, que perdeu um pulmão, que vai ficar na cadeira de rodas. É muito triste, porque era uma pessoa produtiva, uma pessoa que tinha planos, sonhos, família, e ficou vítima ali, sequelada em consequência de um acidente de trânsito, que tem se tornado uma coisa muito comum. Haja vista que hoje nós temos essa frota tão grande e nós temos cerca aí, mensalmente, de 4.300, 5 mil acidentes por mês. Meu Deus. Então, assim, isso não é por mês não, por ano. Não é uma coisa de se brincar, certo? Então, 5 mil, 6 mil acidentes por ano é um absurdo. Nós temos uma média aí de 6 óbitos por mês só nesse ano de 2023. De 2018 para cá, nós tivemos um decréscimo no número de vítimas, de obitados, de 83 para 58. Mas esse ano somente nós já temos aí 6 por mês. É muita coisa. É muita coisa. Então, entre 40 e 50 pessoas mortas do trânsito em Anápolis... E às vezes sem necessidade nenhuma, né?
Às vezes pelo disparate de alguém, pela falta de paciência, Sim. pela imprudência, né? Pela pressa, pelo jeitinho. Então, infelizmente, isso é fato. Bom, e se a pessoa se envolver no acidente ali, o que ela deve fazer após se envolver no acidente de trânsito? Porque o que eu vejo muitas vezes, e teve um caso clássico, infelizmente, para o lado do mal, aqui na cidade de Anápolis, mas no distrito ali de Interlândia. Décadas atrás, que houve um acidente, indo daqui para Interlândia, e logo depois tem aquela baixada, né? E que houve a colisão de uma carreta e juntou muita gente ali para ver o acidente e ninguém se preocupou em sinalizar. Então, o que era um acidente se tornou, além do acidente, atropelamento, porque vinha gente a determinada velocidade, ninguém preocupou em sinalizar nem nada, e aí acabou atropelando muitas pessoas. Foi triste de se ver. Qual que é a primeira providência? É claro, todo mundo se preocupa com a vítima, mas essa questão da sinalização, vamos isolar a área, alguma coisa nesse sentido? Eu estou falando aqui como leigo. É só, assim, por coisas que eu já vivi, tem certa idade, que eu vi que poderiam ser evitáveis com a simples sinalização. Mas vamos no passo a passo aí, Max. Primeira coisa, aconteceu o acidente. Ninguém sai de casa querendo bater carro. Ninguém sai de casa. Desagradabilíssimo. Justamente. Ninguém sai de casa pensando, eu vou bater, eu vou machucar o fulano, eu vou me machucar. Primeira coisa, preconizado pela Organização Mundial de Saúde, pelo CTB, pelos DETRANS, CETRANS, por aí vai. Observar se tem vítimas. Antes de mais nada, bateu, caiu da moto, foi acertado por um veículo, observar se está ferido. Se o seu passageiro, os seus passageiros sofreram ferimentos, se o pessoal do outro veículo ou outros veículos estão feridos, é a primeira medida. Sim. Preservação da vida, tentar entender aquilo ali. Fez vítima, vitimou alguém, o que você tem que fazer? É procurar socorrer aquela pessoa imediatamente, de forma que você não movimente ela, não coloque ela no colo, não coloque no veículo para socorrer, mantenha ela aquecida, não fornecer líquidos, medicamentos ou alimentos a ela, tentar não deixar que ela se movimente muito, segurar ali, preservar a parte da cabeça, porque muitos acidentes geram lesões cervicais, né? Sim, qualquer movimento ele pode ser. Sim, terrível, pode ser. Eu tenho amigo que foi socorrido e por conta de uma má movimentação, hoje ele é cadeirante. Olha só. Né? Então, observou que tem vítima, faz essa primeira checagem, observa a respiração da pessoa, se ela está consciente. Se tiver inconsciente, já é um acidentado grave, certo? Providenciar a desobstrução das vias aéreas dela de forma que ela possa pelo menos respirar enquanto chega o socorro médico. Providenciar o socorro médico é essencial, acionar aí os bombeiros, o SAMU, a concessionária da via. Se existe vítima, existe um delito ou um crime a ser investigado, então a gente tem que preservar o local do acidente. De que forma? Sinalizando. Buscar sinalizar ele com o triângulo de sinalização. E não o triângulo em cima do carro, né? Coloca de maneira alguma. Porque tem gente que coloca em cima, está sinalizado. De maneira alguma. Existe uma regra mágica e pela lei nós somos obrigados a colocar o triângulo a pelo menos 30 metros do local do acidente. Sim. Mas tem uma regra mágica aí que vai ajudar bastante. Você tem que contar, por exemplo, se a via é de 60 km por hora, você vai colocar o triângulo a 60 metros. Se ela é de 100, coloque a 100 metros ou até mais. Sim. Se houver condições adversas na via, se for de noite, tiver serração, chovendo, animais na via, derramou óleo, derramou carga, tem vítima deitada na via, você vai dobrar essa distância. Se é 100 km por hora, você coloca 200 metros de distância. Liga o pisca-alerta, isso é obrigatório, e busca sinalizar e isolar o local da melhor maneira possível. Isso acidentes com vítimas, né? Buscar o socorro, chamar a autoridade policial para que lavre ali o boletim de acidente do local, que ele é essencial para qualquer resolução de fato posterior. Que aconteceu ali, né? Justamente, né? Buscar manter as pessoas afastadas, principalmente aquelas que estão mais perturbadas, mais questionadoras, porque essas pessoas não trazem nenhum benefício. Manter-se a calma, manter-se a paciência, conversar, dialogar, agradecer as ações dos outros, buscar manter essa vítima segura até a chegada do socorro médico. Não tem vítima, situação de acidente sem vítima. O artigo 176, 178 do CTB, ele estabelece que nós devemos, além de preservar o local do acidente, mas nós devemos retirar o veículo do local para que não oblitere a via, para que não obstrua a passagem dos outros veículos. Então, mantenha o mesmo raciocínio. Retira, observa se tem vítima. Não tem vítima. Você vai fazer o quê? Sinaliza ali o local, enquanto você colhe as informações dos outros condutores, dos outros envolvidos, e busca tirar fotos do acidente, do local. Hoje são todos muito fácil documentar tudo. Sim, sim. Você tem que gerar provas. Porque você vai passar por um procedimento, um processo judicial. Vamos dizer assim, ou você vai gerar ou você vai passar por aquele processo judicial. Porque ninguém vai aceitar levar um prejuízo ou ter alguém vitimado de graça, né? Então, não tem vítima. Providenciar retirar o veículo. Garantir a fluidez no local e a segurança viária são essenciais.
Primeiro lugar, não esquecer, observar se tem vítima. Não tem vítima, essas medidas são mais paliativas, mas são o que vão ajudar a resolver o problema lá no final. Certo? Garantir a segurança, a fluidez, retirar o veículo, trocar informações, pegar fotos, o dia, o local, o endereço, as condições da via, se tinha tem uma testemunha ali perto, alguma pessoa vai se fornecer com testemunha, se expõe, né? A câmera de segurança também, hoje a gente tem muitas, né? Justamente, por quê? Mesmo que seja um acidente que não cause grandes danos, mas você vai acionar um seguro. Você não tem seguro, você vai correr atrás do seu prejuízo. E é diante disso que você tem que gerar um boletim de acidente. E para que você... Quais os dados que precisa do boletim de acidente? Todos esses dados concernentes ao fato. Então ele é obrigatório? Digamos que ele seja obrigatório. Tem pessoas que perguntam se eu só bati, só encostei, só arranhou. Pode resolver para a gente aqui mesmo? Sim, mas na hora você pode até estar com a cabeça fria, pensando em outras coisas, ficou nervoso, deixou passar. Ou você quer ser bom demais para a pessoa, que o coração não se doeu, depois passa. Aí você pensa, nossa, eu tenho que correr atrás do meu prejuízo, que vai ficar um valor alto para poder pintar. Ficou só na confiança, eu pensei que era pouco, mas... Justamente, aí agora eu vi que por dentro estragou. Às vezes uma pancadinha, eu já vi várias vezes, a pessoa encosta ali uma pancadinha singela, não tem nada, mas por dentro, às vezes o ABS do para-choque soltou, às vezes deslocou uma presilha, alguma coisa, e vai ficar um custo alto para arrumar. E às vezes a pessoa também vai correr atrás de você para receber esse prejuízo. Então é importantíssimo que a gente lavre esse boletim de acidente no local ou mesmo de forma virtual, que é o que mais acontece. Eu vou citar até um exemplo, Darlan vai lembrar aqui. Eu estava para começar a entrevista, aí me ligaram aqui para falar o quê? Que tinham esbarrado meu carro. Olha só que honestidade, que coisa assim que eu fiquei impressionado. Foi uma coisa simples. Estacionado, ao invés de engatar a ré, engatou a primeira, desbarrou no meu para-choque. É comum isso, né? E hoje a gente tem muito carro automático também. Eu acho que é um grande desafio. Tem muita gente que ainda não tem essa compreensão do carro automático. Aí ele tirou a foto, mandou para mim e falou, fiz isso aqui. Eu fiquei assim, impressionado e fiquei assim, é bom demais, é bom que você tenha isso, mas é claro, a gente se resolveu. Mas geralmente, às vezes não é assim, tem gente que esbarra, vai embora, não tem problema. Os carros brasileiros têm aquela característica que você vê-se quase obrigado a colocar um engate no carro. E esse engate é terrível, né? Porque ele é amedrontador. Exatamente, amedrontador. E o meu não tem. Como é que funciona essa legislação do engate? Porque a maioria dos carros que você vê, na hora que você vai comprar um carro zero, quer que coloque o engate? Às vezes coloca que não vai usar nunca, mas como medida de proteção. Realmente é uma coisa que cultural se tornou uma lei entre todos nós condutores. Eu, particularmente, eu tive um carro que tinha. Eu já tive, tem muito tempo, só para você ter ideia, era um Monza, e na época que o Monza era um carro bacana, hein? Isso tem anos 80, por aí. Bom, a legislação no que tange ao engate aí, ela fala que ele tem que ter os requisitos para cada veículo. Cada veículo tem uma particularidade para a aplicabilidade desse engate. Questão da placa própria, né? Não... Sim, ele tem que ter uma ligação elétrica ali para que aquela tomada dele funcione. Ele tem que ser funcional, né? Sim, no trailer, aí aquelas carretinhas, né? No sidecar, às vezes no sidecar tem que colocar também. Não é só o engate, tem o sidecar das motos também. Né? Então tem que ter toda essa correspondência com a legalidade, com o fato de você colocar o engate. Não é simplesmente colocar e não vou observar a parte elétrica, não vou observar a estrutura do veículo, porque às vezes o veículo não comporta aquilo. Existem estudos que falam, e a gente tem até debates em grupos de fiscais de trânsito, de policiais aí Brasil afora, que nós debatemos muito isso. Por exemplo, o que seria o ideal de colocar engate? Só em carros que fossem chassi monobloco. Né? Mas isso quase não existe mais, são veículos antigos. Por quê? Porque ele não se deforma. Porque você vai de convir comigo que quando você coloca a carga lá atrás, a força de arrasto do seu veículo é muito maior. Claro. Como o motor muitas vezes está na frente, ele vai fazer um arrasto muito grande, ele vai torcer o chassi ali ao longo da vida do veículo. Então, às vezes, a pessoa vende o veículo, tenta alinhar o veículo está desalinhado. Mas é por quê? Porque usou carretinha carregando muito peso atrás. A questão, por exemplo, do Transbike. Eu vou elencar aqui o Transbike e o engate, às vezes, que cobre a placa. Isso acontece muito. Tinha um carro das antigas aqui, que era o caso clássico, a Caravan. Não vai levar, o bike é bem mais novo que a Caravan, a placa ficava exatamente onde está o engate. Então você via muitas vezes o engate ali e uma placa do lado. Sim. Na própria tampa do porta-mala ou no próprio para-choque ali. O que o Código de Trânsito estabelece isso, nas suas resoluções, e um amparo legal que vem aí do governo federal, é que, ao se colocar um engate que obstrua a visibilidade da placa, nós temos a obrigação de colocar uma placa adicional. Né? Existem vários questionamentos acerca disso, as pessoas procuram muito saber sobre isso. E o que a gente pode dizer é que, colocou o Transbike, colocou o engate, colocou qualquer coisa
que vá tampar, ou vá obstruir, ou vai dificultar a leitura dos caracteres dos discos da placa, Ele tem que ter um adicional. ele tem que fazer uma placa adicional. E isso, ó, vou fazer placa por minha conta, Pinta, aqui não, ela tem que ser chancelada por vocês? Tem que ser chancelada pelo Detran mesmo, ela tem que ser idêntica à placa que está no veículo. Certo? Não pode ser uma placa diferente, não. Ele vai ter que procurar o Detran aí, e posteriormente a fabricante de placas, para poder colocar essa placa adicional. Não pode ser feita manual. Nós temos aí recolhido muitos veículos nas vias que a pessoa faz a placa artesanalmente. O banco ficou bonitinho, ô Maxane. Fica. Ficou bacana. Mas o que a lei determina é que essa placa seja a oficial. A característica oficial. Sim. Voltando à questão do acidente, justiça móvel de trânsito, Sim. ela é eficiente? Como que ela funciona? A Justiça Móvel de Trânsito foi criada pelo advento aí do Tribunal de Justiça, buscar auxiliar melhor a população, trazer a população mais para próximo, de forma que esses acidentes pudessem ser solucionados, já gerando no local do acidente, naqueles casos em que existe a parcimônia dos condutores de fazer o acordo, né, de às vezes vai acionar o seguro, ou mesmo fazer um acordo mesmo que não tenha seguro, as pessoas entram em acordo e não, vamos pagar, eu pago meus pagos seu, ou então vamos acionar o seguro, eu vou pagar. Isso gera o conforto legal de a pessoa já ter o acidente registrado e um acordo homologado. Ali a papelada toda na hora. Sim, ali naquela viatura, nós temos ali um policial militar, às vezes um agente de trânsito acompanhando e um conciliador do Tribunal de Justiça. Né? É uma associação ali entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a Faculdade Evangélica, a CMTT, a Prefeitura, a Polícia Militar. Ou seja, são pessoas chanceladas e autorizadas a fazer aquilo. Justamente. Por trás disso aí tudo tem os juízes, desembargadores e esse papel que o conciliador lavra ali, as partes assinam, tem força de acordo judicial. Então ele pode ser cumprido, pode ser cobrado. Então a Justiça Móvel de Trânsito ela pode ser acionada pelos telefones deles, pelo e-mail deles, né? Depois eu posso até te fornecer, você colocar aí no visor para o telespectador. Pode ser acionado, sim, nos casos em que houver acordo. Não tem vítima e existe acordo entre as partes, eles vão ao local, fazem toda aquela mini perícia do local, tiram fotos, colhem testemunhos, ouvem as partes e homologam um acordo. Mas somente nos acidentes que não tem vítima. Certo? Acidente com vítima, aí já é outro caso. Existem delitos ou crimes para serem apurados e a Justiça Móvel de Trânsito não pode agir nesse sentido. Tá certo. Falando aqui do dia a dia, em relação à sinalização de trânsito, de quem que é essa competência? Eu vejo muitas vezes situações em que, às vezes, ninguém sabe melhor da necessidade do que quem transita por aqui, por ali e mora num bairro específico e fala, olha, de repente, vamos observar isso aqui, seria interessante. Essas pessoas podem recorrer a vocês, de repente, falar, dá uma olhada aqui, quem sabe não seria uma boa acontecer. Acontece essa contrapartida, muitas vezes vocês falam, puxa vida, ele tem razão, a gente pode fazer isso. Sim. Primeira pergunta, então, a quem compete essa sinalização e se há muita essa interlocução ali do transeunte ou quem está no trânsito com vocês também? Dentro do município de Anápolis, nas vias concernentes à nossa jurisdição, ela é uma competência da CMTT. CMTT. É só a CMTT que pode fazer o estudo técnico, viabilizar aquela sinalização, implantar e fiscalizar. É uma competência privativa da CMTT. Então, é início, meio e fim. Sim. A pessoa, vamos supor, o transeunte telefona para a gente, ou ele manda um e-mail, ou ele vai num protocolo nosso e faz esse pedido. A gente vai fazer o quê? De imediato, vai startar o departamento de transportes, que é a parte de engenharia da CMTT, através do glorioso Igor Lino, nosso amigo. Abraço para o Igor Lino. Rapaz, deve ser um dos entrevistados mais frequentes que eu tenho. Gente boa. E eu levo ele geralmente no horário ali de 17 a 19, porque ele tem muito problema no trânsito, aí a pergunta não para. Sim. Então, ele determina que se façam diligências no local, se estude a situação, tirem fotos, meçam a via, observe a reclamação daquela pessoa, daquele cidadão, para que possa ser dado o que ele pede, ou de uma outra forma, ou até mesmo às vezes negado. Porque tem situações que chegam para nós todos os dias, e isso todo dia. Todos os dias tem pedido, tem reclamação de sinalização. Posso abrir um parêntese aqui? Sim. Muitas vezes a pessoa querendo que seja mais conveniente para ela. Acontece. Também acontece, né? Acontece muito. Historicamente, Anápolis é uma cidade que favorece aos que mais se interessam. Né? Então, a gente passa por situações assim. E muitas vezes essas situações são até difíceis de lidar. Mas depois de feito esse estudo, essa avaliação em loco, aí a gente determina a implantação da sinalização e a diretoria de fiscalização promove a fiscalização daquele local. Isso acontece todo santo dia. Então, compete a CMTT fazer isso. Nós estamos sempre à disposição da população para atender esses pedidos.
E até no dia a dia, a gente está falando de desafios que tem. É o trevo de Nova York, ali, você entende o que eu estou falando. Você tem trevo do bairro de Lourdes, trevo do Recanto do Sol, que a cidade cresceu, ainda bem que cresceu, mas são desafios imensos. Mas o que a gente vê muitas vezes também, a gente teve um apagão um dia desse, apagou o semáforo, a lei fica ao meu bel prazer. Eu posso fazer o que eu quiser, eu não posso ceder espaço. Ontem, por exemplo, estava voltando ao Evangelho, você estava falando aí, e havia uma colação de grau, então o trânsito estava intenso. Ao invés de ir pela universitária, eu preferi ir pela Brasil, tá mais tranquilo. Mas se você vê de gente que vai na linha do ônibus ali e acha que está certo ainda, e que não tem problema nenhum, é terrível. Falta muito essa questão da conscientização também. A gente tem, por outro lado, muitos entregadores, tem delivery, só que a gente vê que é verdadeiras loucuras no trânsito, e com todo respeito que eu tenho a eles, mas só que assim, são jovens que muitas vezes eu fico pensando naquela situação que você falou, pode ficar inutilizado por conta da pressa. E indo além ainda, o motorista que às vezes reclama desse pessoal que sai, às vezes tão depressa, na hora que chega em casa e pede uma pizza, ele quer rapidez também. Então tudo que ele critica é tudo que ele quer em casa. Tem que andar rápido, mas está demorando. Fez o pedido, eu vou contar no cronômetro aqui. Como lidar com isso? Que vai para uma questão que eu volto ao início aqui, de convivência, de sabedoria. O mundo está meio difícil às vezes, o Maximiliano, vai até uma opinião pessoal sua, de cidadão, de condutor e também de gestor nessa área. É complicado porque é você tentar gerenciar o caos. É por aí, né? É um trabalho árduo, um trabalho complicado e muitas vezes improdutivo. Eu sou daqueles defensores de que muitas pessoas mundo afora defendem isso, de que a educação de trânsito ela tem que começar lá no... A criança começou a ser alfabetizada, começou a ler e escrever, entra com o trânsito. Muitos países têm isso, essa diretiva, e são países mais evoluídos. Sem dúvida. São países mais evoluídos na cultura, na própria legislação, na política, na administração. Tem menos pressa que a gente que consegue resultados mais rápido. Né? Muitas vezes, você, por exemplo, você vai lá nos Estados Unidos, você vai em São Francisco, o trânsito lá o pessoal é chutado. E conversando no telefone, às vezes tem uma preferencial, tem um lugar e tal, eles entram, é outra legislação, lógico, mas também é outra cultura. Lá eles já aprendem a lidar com a lei e com as consequências dos erros deles desde pequenos. Nós não. Isso pode ter certeza que vai acontecer. Justamente. Eu sou daqueles que defendem que a educação de trânsito deveria ser continuada desde quando a criança começou a ser alfabetizada. Com exemplos, com escolinha de trânsito, com as próprias disciplinas do ensino, deveriam comportar isso. Mas partindo do ponto que nós não temos ainda, algo a Deus que um dia ter isso aos nossos descendentes, né, a nossa sociedade, eu creio que as pessoas deveriam agir com mais paciência, com mais parcimônia. Tá, é um ciclo vicioso. O cara tá correndo, às vezes o entregador que passou por mim, que me xingou por uma fechada, por alguma coisa, ele passou igual um louco, talvez seja o mesmo que vai me atender daqui meia hora, daqui uma hora. E eu quero aquele alimento quente, eu quero comer logo, eu quero matar a fome. E eu exijo que seja com pressa. Rápido. Tem muitos, milhares de entregadores em Anápolis. Né? A gente, graças a Deus, na parte de fiscalização, nós não temos problemas com isso. Toda vez que nós temos uma reclamação sobre eles estarem ocupando um espaço público, uma praça, um local, a gente sempre conversa com eles sempre são solícitos. Né? Bem como os próprios aplicativos. Mas o que a gente tem que levar em consideração e o que a gente pede para a sociedade, para a população em geral? Esses condutores têm que agir com mais cuidado, porque nós temos visto aí direto acidentes, principalmente durante a noite, que geram óbitos, que geram sequelas permanentes, em que a moto fica destruída, em que às vezes o veículo fica destruído. Né? Teve uma situação tempos atrás que um rapaz bateu na traseira de um caminhão, faleceu na hora. Então, assim... Eu lembro até de vocês, tinha 2 entregadores, moto com moto, batendo de frente. E não vou longe, não vou só com entregadores, não. Aqueles vigilantes que ficam a noite inteira apitando. Já aconteceu fatos de eu presenciar de 2 vigilantes se chocarem e os 2 falecerem. E no horário que você pensa, está tudo mais calmo, mas aí talvez você tenha que aumentar a atenção. Eu começo a trabalhar muito cedo, eu percebo, sair de casa às 5h30 da manhã, assim, as barbaridades que acontecem. Preferencial sul, não vai não. Reduz ali, olha, que é muito perigoso. A gente acredita que se as pessoas respeitassem a lei de trânsito, passarem a respeitar a lei de trânsito, a sinalização, pensar que você é um ser humano feito de carne e osso. Fragilíssimo. Frágil. A parte mais frágil de toda a história trânsito é a pessoa, é o condutor, é o pedestre, é o ciclista. Então, partindo desse princípio, a gente tem que pensar que você tem família em casa. Você tem uma mãe, você tem um filho, uma esposa te esperando. Você tem uma vida para viver. Pô, eu vou viajar o fim de semana que vem.
planejando tudo né, eu vou entrar na faculdade, eu vou fazer tal coisa, vou comprar aquele tênis que eu quero, vou sair com a minha namorada. Enfim, planeje a sua conduta no trânsito da mesma forma que você planeja a sua vida. Com cuidado, com carinho, com atenção. Eu vou fazer uma viagem daqui a 1 ano, eu vou juntar tanto dinheiro. Eu vou daqui lá no DAI fazer uma entrega e vou voltar, e eu vou com cuidado, vou observar a sinalização, vou ver se tem cachorro na via, vou ver se tem pessoa atravessando, se o veículo está vindo muito rápido, condição do meu veículo. E isso aí é muito importante. As pessoas muitas vezes saem para dirigir, não observam se o veículo está com combustível suficiente, as condições de pneus, não está com revisão em dia, sabe? E às vezes, por exemplo, as pessoas alteram os veículos para poder andar. E isso gera um desconforto não só da parte estrutural, da parte legal da coisa, mas também da parte ambiental, né? Nós temos muito entregador de aplicativo aí que altera a moto, tira retrovisor, coloca o escapamento diferenciado. Aí eles falam, não, mas é para alertar o pessoal que eu estou passando. Mas ele gera um desconforto muito grande. Isso aí, ao longo do tempo, vai causar um estrago no veículo dele, vai causar um problema para ele, assim, de forma com infração de trânsito, com abordagem policial. Às vezes até mesmo auditivo. Sim. Então, assim, o que a gente pede às pessoas? Que tenham mais cuidado com isso, que dirijam com cuidado, com parcimônia, respeitando os espaços de cada um, o direito de cada um, observando os seus deveres. Todos nós temos. O Código de Trânsito estabelece uma hierarquia de direitos e deveres, mas o que é o principal? Que o maior cuide do menor. Levando em consideração que a maior parte dos óbitos e acidentes são com motociclistas, com ciclistas e muitas vezes pedestres, que são as partes mais frágeis do trânsito, a gente pede que essas pessoas tomem cuidado com isso ao transitar. E também que os condutores de veículos maiores preservem a idoneidade física e a incolumidade física e patrimonial desses condutores que estão trabalhando aí toda noite. Muitas vezes estão levando um medicamento, muitas vezes estão levando um alimento e que estão defendendo o seu de cada dia ali. Eu até, você falou, eu me lembrei de uma matéria que eu vi ontem em relação ao Estatuto Pedestre. Cara. Não é tem o Estatuto Pedestre, né? Foi criado pela Lei Municipal 3.319 de 2008. Perfeito. Olha só, o documento estabelece direitos e deveres em um conjunto de 24 artigos. Entre os direitos estão calçadas adequadas para mobilidade, refúgio de proteção nas paradas de ônibus, iluminação adequada nos passeios públicos, passarela, travessia de via adequado, enfim, uma série delas. Esse instituto, ou estatuto, melhor dizendo, diz ainda que é assegurado ao pedestre prioridade sobre todos os demais. Como você falou, o maior cuidado do menor. Sim. Naquela escala que vai do caminhão, do ônibus, até chegar ali na pessoa, né? Só que tem deveres também, que muitas vezes esquecem, né? Eu vou elencar alguns aqui para sua análise. Permanecer e andar nas calçadas, somente atravessar as vias nas faixas destinadas aos pedestres. Muita gente fala, mas isso é um mundo de Alice, isso não existe. Mas está ali, vai preservar, né? Sim. Respeitar a sinalização, zelar pela conservação, utilizar as faixas de segurança, passarela, passagem subterrânea, atravessar as vias somente quando o sinal estiver aberto, ajudar crianças, idosos, pessoas com deficiências. Outra aqui também, não jogar lixo nas vias, calçadas, praças e passeios públicos. Eu vou parar por aqui, porque senão é muita coisa. Mas mais ou menos por aí, Maxilano, porque a gente está vendo aquela ponta mais frágil. Uma situação clássica também de... a gente tem as faixas, muita gente fala, mas o motorista não respeita a faixa. Eu sempre digo, pedestre, faça-se ver. A sua intenção, parou na faixa, sinaliza, estou aqui. Porque muitas vezes para ali e fica, o motorista, eu paro ou não paro? Será que ele quer atravessar ou não quer atravessar? Então, essa via de mão dupla, porque às vezes eu estou dirigindo, às vezes eu sou pedestre. Essa interlocução é necessária? Você se comunicar? Ela é essencial. Nós no veículo, a gente tem a buzina, tem o farol que a gente pode piscar, tem os sinais de braço, as gesticulações. Mas quando a gente está com o pedestre, a gente tem que observar que, como você diz, tem direitos e deveres. A gente tem que realmente atravessar na faixa. O pedestre ele tem preferência de atravessar na faixa, mesmo em local semaforizado, mesmo que o sinal abra. A preferência sempre será dele. Desde que ele já tenha começado a travessia. Quando você vai abrir a porta do carro, acontece demais, inclusive até com óbitos. E até de citar, mas vai lá. As pessoas não observam, não olham para trás se está vindo algum carro, uma moto, uma bicicleta. Eu já vi acidente no interior que vinha um burro solto na via, um animal solto na via, veio o cara abriu a porta, o burro entrou. Aí já foi parceria, né? Então, as pessoas não observam esses cuidados. Quando você tiver que atravessar num local que não tem uma faixa de pedestres, que às vezes é muito distante, né? O que você tem que fazer? Olhar para os dois lados. Mensurar a velocidade do veículo que vem. Cálculo o tempo todo, né? Sim, o seu cérebro ele vai te dar os sinais. Basta você saber utilizá-los, né? Atravessar sempre em linha reta. Quando tiver num congestionamento, não atravesse entre os veículos. Por quê? Porque aqueles corredores são muito utilizados por ciclistas e por motociclistas. E esses, geralmente,
motociclistas eles vêm geralmente em velocidade mais alta. Diversos acidentes que a gente atende aí, que o SAMU atende, o Corpo de Bombeiros atende, são de pessoas que foram atropeladas entre os veículos. Eu já vi uma situação, por exemplo, de um motociclista que tinha acabado de almoçar, saiu para fazer uma entrega e calhou de 2 quarteirões à frente da casa dele e ele atropelou uma pessoa entre os veículos. A pessoa veio correndo, não observou. E quem veio a óbito? O motociclista. Por quê? Porque ao atropelar, ele caiu, bateu, teve lesão de cervical e ele aspirou o conteúdo que ele tinha acabado de almoçar. Então foi uma vítima consequente do acidente. Então assim, não se deve atravessar entre os veículos. Se vai atravessar, espere que eles passem, certo? Observe o fluxo, a velocidade dos outros veículos, a questão das condições da via. Mesmo a faixa também, né? Sim. Por etapas, né? Um para, às vezes o outro não para. Sim. Observar Tem muito atropelamento em faixa hoje em dia. Muito acidente que as pessoas, às vezes, Brasil principalmente, o condutor vem, para o pedestre passar, vem outro atrás e bate. Então é muito complicada a situação. Mas o pedestre tem esses deveres. Se ele está numa via, por exemplo, uma via rural, que não tem acostamento, para transitar numa via rural, o pedestre tem que andar contra fluxo dos veículos. E eles fazem o contrário, é onde acontece de muitos pedestres serem atropelados, mortos. Né? O contrário do ciclista. O ciclista ele tem que andar no fluxo dos veículos. Ele tem que seguir. No bordo. É bom você frisar isso. Você tem que seguir a regra de trânsito. Sim. Basta fazer isso, observando a sinalização, condições da via, observando a sua idoneidade física. Nossa, eu não quero me machucar, eu não quero me envolver num acidente, ser atropelado. Basta fazer o que está na lei. É muito simples. O que a lei pede é extremamente básico. É para preservar a vida. Né? Justamente. Ninguém, como eu te falei no começo, ninguém sai de casa. Ninguém sai de casa para bater um veículo, mas também ninguém sai de casa para ser atropelado. Claro. Ninguém quer ficar o resto da vida com a muleta, sem uma perna, né, em cima de uma cama, às vezes vendo seus familiares chorando ali todo dia, ter que cuidar, trocar fralda, ou mesmo vir a óbito. Né? Então o pedestre tem os direitos, mas também tem os deveres dele. Sinalizar quando vai atravessar. Teve situações que eu parei o carro na Avenida Brasil, todo mundo me xingando e 2 mulheres na faixa, na beira da... E o pessoal já... eu parei, freiei, cantei pneu, vim. Aí, pessoal, aí eu pego e faço sinal, vem. As mulheres, não vou atravessar, não. É o risco. Então é complicado. As pessoas, assim, é uma questão de comportamento. Se vai atravessar, chega, sinaliza, espera todo mundo parar, atravessa. De preferência em faixa, lógico. Claro. Né? Se não vai atravessar, não fica na beira, não, porque muitas pessoas, pela boa vontade delas, vão parar e podem ocasionar esses acidentes por causa disso. E se parar, ligar o piscaleta. Outra coisa, piscaleta com o carro somente parado. Isso. E não naquela situações. Não naquela situação que acontece em Anápolis. Tem muito motorista aqui que acha que ligou o piscaleta, aí tá tranquilo. Ele pode parar em qualquer lugar. O carro desaparece. Não, liguei o piscaleta aqui, gente. Vocês estão vendo? Eu posso fazer o que eu quiser. Outra situação também, Maxilano, para a gente finalizar aqui, que me preocupa muito, deixa assim, muito irritado, mas, puxa vida, se você for falar ainda, a pessoa é capaz de desacatar, brigar. Porta de escola que eu vejo. A pessoa, ela parece que quer entrar com o carro dentro da escola. E a gente volta naquele ponto ali, que às vezes o bom motorista de hoje ele vai ser formado lá atrás. Sim. Porque se o filho, ele vê o exemplo do pai, meu pai para em pista dupla aqui, ou faixa dupla, não tem problema, porque não tem vaga. Eu falo muitas vezes para esse papai e essa mamãe, às vezes para 100 metros adiante, porque a gente tem tanto pouco tempo, você falava dessas relações familiares aí, às vezes o tempo que você vai ter para conversar com seu filho vai ser exatamente aquilo, você parar um pouquinho adiante e deixar ele na porta da escola, chega lá, vai com ele, meu filho, bom dia para a escola, papai, bom trabalho para você, só que a pessoa não quer parar na porta e tudo é muito rápido. Sim. E a situação que eu falo, que eu vejo muito, pai e mãe, já está naquela situação irregular, de fila dupla, ao invés de abrir a porta para o lado, pelo menos a calçada, não abre, deixa o filho desembarcar para o lado da via, aí acontece... Eu fico assim, por entender, Maxilano, como que acontece. Situação clássica também, papai e mamãe, cinto de segurança e o filhinho solto, no meio do banco. Teto solar, que tem muito carro hoje, filhinho passeando, com o pescocinho lá no... Uma freada ali, você mata seu filho. Sim. Então eu queria que você desse esse recado aqui, porque é hora que eu fico nervoso. Eu não trabalho com trânsito não, mas eu observo muito. Gente, cometo, de repente, minhas irregularidades, ninguém é perfeito, acontece, pode, às vezes, prejudicar alguém sem ver e acontecer, mas eu queria esse recado seu aí para esse alerta, por favor. Primeiro, porta de escola. Nas diversas portas de escola, nós temos implantado sinalizações para o embarque e desembarque de estudantes. Podem ser utilizados pelos veículos dos pais, se for para simplesmente descer as crianças, sim. Um processo ágil? Sim. O que não pode é as pessoas chegarem e tomarem posse daquela vaga. Por quê? Porque elas são específicas para transporte de estudantes. E levando em consideração que a lei diz, transportes de estudantes são feitos pelas vans escolares e pelos veículos dos seus responsáveis legais. Né? Nós somos pais.
Então, observando essa questão da criança... Você já viu muito isso no dia a dia, com certeza? Todo santo dia. Todo dia, né? Basta você sair pela cidade de manhã, na hora do almoço, final da tarde, você vai ver criança solta no veículo, com a cabeça para fora, dançando. Eu já cansei de ver menino dançando, pulando para fora pelo teto solar. Então, assim, eu acho que os pais têm que ter mais cuidado nessa parte de ensinar as crianças como se comportar. Tem que usar a cadeirinha, tem que usar a assento de elevação. Mas meu filho, nossa, ele é terrível, ele não fica. Não, tem que ficar. Esse é o que tem que ficar realmente seguro. Usa até aquela frase, usava, ele é atentado demais. Já me deparei com situações que a criança caiu do veículo e o pai e a mãe continuou dirigindo, não percebeu, foi perceber 100 metros para frente. Menino? Tá lá. Ai, que silêncio, olha para trás, cadê? Então, assim, utilizar o cinto de segurança, né? Tem a questão legal também voltada para a criança, que deve ser observada. E pensar que ali atrás está o seu tesouro. Qual o amor maior que nós temos na vida depois de Deus? Nossos filhos. Amor incondicional. Nossos netos, né? Às vezes o afilhado. Então, essas partes mais frágeis, se o pedestre é a parte mais frágil do trânsito, a criança e o idoso são as partes mais frágeis dos frágeis. Frágeis e valiosas demais. Justamente, porque eles podem sofrer fraturas, lesões que nunca mais vão voltar a ter uma qualidade de vida normal. Em absoluto, eles vão ter aí uma qualidade de vida. Então, a gente preconiza que pede que essas pessoas, esses pais, esses condutores de veículos escolares, esses responsáveis legais para essas crianças, tomem cuidado com isso. Deixem as crianças sentadas no assento de elevação, ou na cadeirinha, ou no bebê conforto, e transportem eles de forma adequada. Não deixe que eles façam algazarra dentro do carro, fiquem soltos, porque numa frenagem, você pode estar jogando essa criança no painel do carro. Já tive acidente que atendi, em que estava a mãe dirigindo a tia do lado, ambas sem cinto, e a tia com a criança no banco da frente, em cima do colo, solta. Quando o veículo bateu, o rosto da criança... Imagina. Ele se fraturou todo. Eu nunca mais tive notícia dessa criança, mas eu que atendi esse acidente, foi um acidente que me abalou muito na época. É isso que eu ia perguntar. Te emociona ainda? Principalmente saber, não precisava de acontecer. Sim. Eu falo sempre que eu já vi todo tipo de coisa que você pode pensar no trânsito. Em se falando de acidente, eu já vi, não tem nada que me assuste, certo? Mas a emoção vem. Né? Quando você vê, teve uma situação que me marcou muito, estava indo uma carreta, fazendo uma curva, um ciclista que ia fazer aniversário no dia seguinte, 18 anos, e um motociclista. O motociclista esbarrou no ciclista e ele caiu para debaixo do caminhão. Meu Deus. E naquela hora, a gente lá, sinalizei o local, isolei, chamei polícia, perícia e tal, bombeiro. E aí o pai desse menino chegou. E o cara era um brutamontes, cabelão, cara grandão mesmo, fortão. Eu nunca vi um ser humano gritar. Desabado daquele jeito. Chorar e arrancar cabelo daquele jeito. Ajoelhar no chão. Então me abalou muito. Como é que faz, né? E assim... Sempre que eu vejo que é uma criança que veio a óbito no local do acidente, aquilo ali a gente faz porque é obrigado por profissão, mas é uma situação que eu não desejo para ninguém, nem para o pior carrasco desse mundo, porque é muito triste. Você vê uma criança que está chorando, que está desamparada, que está machucada, que está assustada, que seja só um simples susto. Aquilo ali mexe muito com a gente. A fragilidade humana se revela ali, né? Sim, às vezes... De tão assim, poderoso que o homem é, a fragilidade ela vem na hora, né? Eu já atendi acidente que a mulher era uma gestante, começou a fazer o parto ali no local por causa da queda. Já atendi acidente com pessoas de idade, a pessoa inclusive veio a óbito no meu colo. Então são situações, independente da idade, da faixa etária, da condição da pessoa, é triste, é muito triste. Você vê a pessoa tentar... de todas as formas, lutar pela vida, às vezes buscar socorro e não ter. É muito triste. Então, essa é a primícia da legislação de trânsito, essa é a primícia da fiscalização, do policiamento, das atitudes das diversas polícias, dos órgãos de trânsito e de segurança que estão envolvidos nesse meio aí, que buscam visar a vida. A incolumidade física da pessoa está acima de qualquer coisa, é um direito garantido em todas as cartas magnas de todos os países do mundo. Então, a gente busca preservar a vida. E é nesse sentido que a gente pede a todos que tomem cuidado, respeitem as leis e a sinalização e dirijam com paciência, com calma. Eu estou com pressa. Cara, vai com pressa, mas vai com cuidado. De qualquer forma, dá para fazer um meio de campo ali e agir com responsabilidade. Tá certo. Maxilane, muito obrigado pela entrevista. Nunca tinha te entrevistado. Entrevistava muito o Igor. Eu vou dispensar o Igor, vou entrevistar só o Maxilane agora, viu? Ele é diretor de fiscalização de trânsito da CMTT de Anápolis, trouxe assim, informações valiosíssimas. Muitas vezes as pessoas sabem, mas ignoram. Então não custa relembrarmos. E para você que
Poxa vida, entrevista interessante, cheguei no final, ela é repetida diversas vezes na grade de programação do canal 14 da NET. Tem nosso canal no YouTube também, programa Alto Astral no 14, você pode assistir essa entrevista porque ela não é perecível, ela vale, puxa vida, eternamente. A dica de como salvar a vida, como se comportar no trânsito, ela é para sempre. Então, você pode acompanhar também o nosso canal do YouTube. Gostou? Recomenda lá, fala para as outras pessoas. Marcelo, então, mais uma vez, muito obrigado. Viu? Muito obrigado pelo bate-papo. É um tema delicado, muitas vezes, mas ele tem que ser falado. Nós agradecemos em nome do prefeito Roberto Naves pela oportunidade de poder trazer elucidações acerca do trânsito. Também agradecemos em nome do nosso presidente Fernando Cunha, em nome de toda a CMTT. E nos colocamos à disposição da sociedade anapolina e, como diz nosso colega Marcelinho, anapolitana, né? Para esclarecer qualquer dúvida, para dirimir qualquer conflito. E estamos à disposição para qualquer situação. É só nos acionar que a CMTT vai agasalhar todos os pedidos e resolvê-los na medida do possível. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Uni Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Brasileiro, Lages Vibracom, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Ego Service, Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontística e Traumatismo Dentário, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, Leite de Qualidade, Arquivo Off, Guarda e Organização de Documentos, Folhas, Suplementos Naturais, Droga Lúcia, Economia Serviço da Sua Saúde, Opção Ótica, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lacar, CapLife, Tratamento Capilar, Dotes, Tecnologia e Comunicação, Saborearte, a arte de comer bem, Graça Falcão, Doceria, Mega Estúdio, Única Curativos, Tratamento de Feridas e Serviços de Enfermagem e Colheita do Sul, Vinhos, Sucos e Espumantes.